Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Como vocês sabem, né? A nossa proposta aqui é sempre de estar atuando como atalaia. E o atalaia, ele tem a função de mostrar, de apontar com antecedência os ardis do inimigo, do adversário. Sabemos que estamos em uma batalha. Nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. E todas essas entidades malignas, elas atuam também aqui na superfície terrestre através de seres humanos. E como a nossa proposta é alertar também, trazendo temas escatológicos, informações que vão te preparar para viver os últimos tempos da igreja na face da terra, nós sabemos que a palavra de Deus deixa bem claro que um dos sinais e evidências muito forte que aconteceria nos momentos que antecederiam o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus Cristo, seria uma apostasia generalizada. Heresias sendo espalhadas, heresias sendo disseminadas de todas as formas e nos lugares mais inesperáveis. Preste bem atenção, nós estamos falando aqui de situações que estão ocorrendo hoje dentro das igrejas, né? Grandes pastores, grandes ministérios envolvidos com a política, com a corrupção, com a promiscuidade, com todo tipo de malignidade. E não bastando tudo isso também, pastores que estão distorcendo a palavra de Deus, pregando um outro evangelho, senão aqueles que os discípulos nos apresentaram. E a própria palavra de Deus diz da seguinte forma: ainda que um anjo de luz te apresentar um outro evangelho diferente desse, seja anátema, ou seja, seja maldito, seja maldito. E hoje eu quero falar sobre um pastor, com muitas aspas, maligno, que tem trazido para o seio da igreja grandes prejuízos. Um pastor maligno, ou como o próprio Paulo fala, um pastor anátema, que está tentando trazer um outro evangelho. Ele é pastor de uma das maiores igrejas batistas aqui na capital de São Paulo, mais conhecida como IBAB, Igreja Batista da Água Branca, uma grande igreja elitista, com pessoas de poder aquisitivo, uma igreja elitista. Esse pastor, ele já vem há anos fazendo barbaridades a partir do púlpito. Ele já vem há anos trazendo heresias, né? O que foi a gota d'água, inclusive para ele ser expulso, sim. O pastor Ed René Kivitz, ele foi expulso do Conselho de Pastores Batista, aqui de São Paulo. Eles expulsaram esse pastor. Ele disse que a Bíblia deve ser reinterpretada, ressignificada, que muitas coisas que estavam sendo apontadas como pecado lá no passado, não poderíamos mais ver como pecado. E digo aí, questões como a homoafetividade. Sim, ele diz que não podemos enxergar mais isso como pecado, haja vista que Paulo, quando falava isso, que isso era um pecado, ele falava dentro de uma outra cultura, de uma outra civilização de 2000 anos atrás, que não tem nada a ver com os homossexuais ou a homoafetividade dos dias em que nós estamos vivendo. Nós vamos estar trazendo essas informações. Quando isso estourou aqui na capital de São Paulo, que ele diz que a Bíblia tem que ser reinterpretada e que devemos acolher e aceitar no seio da igreja homens pregando ou cantando ou fazendo qualquer coisa no servir a Deus com essas práticas, né? Quando ele disse isso, que estourou, que pipocou,
ele tentou dizer, não, não é bem isso que eu estava querendo dizer, de ressignificar, mas agora, recentemente, depois que ele já foi expulso da Convenção Batista, ele voltou e falou, não, é isso mesmo, a Bíblia tem que ser reinterpretada. Um monte de coisa que vocês estão aí colocando como pecado não deve ser mais aceito como pecado. Esse pastor, o Ed Renekiewicz, ele é esquerdista, ele é comunista. Recentemente ele colocou lá na sua igreja lá, né, o ministro dos direitos humanos para estar palestrando lá. Quem ele leva lá? Marina Silva, esquerdista, né? O Pondé, o filósofo Pondé, ateu, é as pessoas que ele leva. Ele é totalmente esquerdizado, comunista, e agora ele fala abertamente, sim, é isso mesmo que eu estou dizendo, a Bíblia tem que ser ressignificada, a Bíblia tem que ser reinterpretada. E não bastando isso, também hoje eu vou começar essa série sobre o Ed René, mas hoje o que eu vou dar ênfase aqui é numa pregação absurda e estapafúrdia que ele fez dentro de uma ressignificação das Escrituras, quando ele diz nessa pregação que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana e oferece água para aquela mulher, a água que jorra para a vida, ele diz de uma maneira absurda, estapafúrdia, em uma analogia demoníaca e diabólica. Ele diz nessa analogia que Jesus estava oferecendo para aquela mulher o seu sêmen, o seu espermatozoide. Sim, ele diz dessa forma, e você vai ver aqui. Antes, porém, eu quero só mostrar aqui a fala dele, né, num podcast recente agora, em que ele está vindo aqui dizendo, olha, antes, quando eu disse lá na frente, lá atrás, que tinha que ressignificar a Bíblia, né, eu voltei e disse que não era bem assim, que tinha que ser interpretado de uma maneira diferente, mas hoje eu falo abertamente, sim, a Bíblia tem que ser ressignificada e reinterpretada. Veja isso e depois eu vou mostrar o vídeo para vocês dele pregando e dizendo que Jesus ofereceu o seu espermatozoide para a mulher no poço de Jacó. Dê uma olhada antes nisso aqui. As pessoas dizem, você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay. Antigamente eu diria assim, não é. Não, é sim, eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É para isso que eu quero atualizar a Bíblia, porque vocês estão usando a Bíblia para cometer todas essas violências. E se a gente não estudar, e esse é o problema do fundamentalismo, o fundamentalismo interpreta os textos sagrados literalmente. Está aqui no versículo. Tá, mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos, tem 3.000 anos, tem 2.000 anos. Vamos ver o que significava lá. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que o Paulo condena de homossexualidade no Império Romano, é o mesmo fenômeno, né? Nós estamos falando de um abuso sexual de uma pessoa escravizada, comparando com Paulo Gustavo. Não faz o menor sentido. Olá, aí está então, conforme você viu, né? Ele diz que o pecado que Paulo estava falando lá a respeito do homossexualismo era diferente. Ou seja, né, a prática homossexual que os Césares, lá em Roma, praticava seria diferente da prática dos homossexuais de hoje. Como ele citou, né, aquele artista da Globo, né? Que morreu, né, por ocasião lá da C19, né, que morreu Paulo Gustavo, não é verdade? Então ele diz que são homossexualismos diferentes, o que César praticava lá em Roma e o que o Paulo Gustavo, esse ator e outros de hoje, né, praticam, diz que é diferente, né? Então, na realidade é o seguinte, o pecado que era a homoafetividade lá com César continua sendo aqui com o Paulo Gustavo, com qualquer um. Esta é que é a realidade. Mas ele quer ressignificar esta interpretação. Ele quer dizer que não é bem desta forma, tá? Agora, nós vamos trabalhar esse tema aqui no próximo vídeo. Hoje, eu quero mostrar já, esse aqui é antigo, tá? Uma pregação absurda, você vai ouvir agora, em que ele tem a cara de pau, a canalice, e de uma maneira diabólica, ele faz essa analogia estapafúrdia, que aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, na realidade, estava em jogo ali a questão da virilidade de Jesus,
né? E que ele estava ali naquele bate-papo, tipo insinuando, né? Insinuando para a mulher de oferecer o seu sêmen, o seu espermatozoide para mulher. É um negócio nojento, maligno, né? Seja analogia, seja lá o que for, é uma analogia nojenta, maligna, né? E chega ao ponto desse homem aqui ter sido expulso do Conselho de Pastores Batista aqui de São Paulo. E agora você vai escutar aqui. É 5 minutos que você vai ouvir agora dessa palavra nojenta, para você entender como estão cheios os altares e púlpitos de homens diabólicos e satânicos e perversos que chegam ao ponto de distorcer e fazer essas analogias estapafúrdia que não edifica a ninguém. Então vamos lá, escute aí agora essa pregação. Antes, porém, deixa eu pedir uma coisa para você. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha, me ajude em nome de Jesus Cristo. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: nós temos um lindo trabalho missionário lá em Moçambique, na África. E esse trabalho, ele alimenta centenas de crianças, veste, calça essas crianças. E graças à sua ajuda, à sua colaboração, esse trabalho está crescendo, está alavancando almas e vidas para o reino de Deus lá em Moçambique. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem os dados necessários para fazer a tua semeadura. Nos ajude em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deixa o like, deixa o joinha e fique agora aí com 5 minutinhos dessa palavra em que ele vai falar essa nojeira, essa imundície de Jesus conversando com a mulher samaritana. Ouça isso agora. E aí Jesus chega para essa mulher e diz: pode me dar um pouquinho d'água? Estou com sede. Aqui essa mulher, na beira do poço, ela está longe do seu pai, está longe do seu marido. Ela tá no ambiente feminino, é papo de mulher, é coisa de mulher. E o estrangeiro que para por ali, principalmente masculino, ele é uma presença, ele está fora de lugar. E aí ele fala com essa mulher e ela percebe que ele é judeu. Então ele não somente está fora de lugar, mas ele não devia estar lá mesmo, porque ele é judeu e ela é samaritana. Ela é daqui, da escória. Aliás, eu tenho dito sempre, né, que um judeu naquela época ele agradecia a Deus de manhã. Obrigado, porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Imagina, o camarada acorda, fala: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Inclusive quero também te agradecer que eu não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Então essa mulher aqui é uma samaritana, ele é judeu, e ele fala para ela: me dá um pouquinho de água, e ela dá sequência na conversa. Ela diz assim: como assim? Você vem me pedir água? Você é judeu, eu sou samaritana? Aí Jesus diz assim no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele? Está conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim: bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor está falando? Que água viva é essa? Aí Jesus diz assim, versículo 13: quem beber desta água do poço terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz: então, Senhor, me dê dessa água. Eu quero essa água.
Aí Jesus vira para ela e diz, então, cadê o seu marido? Vai buscar o seu marido. Aí ela, o que tem a ver o meu marido com tudo que a gente falou até agora? Aparentemente não tem, mas tem. E essa mulher demonstra que ela sabe conversar, e sabe muito conversar. E ela sabe o que está acontecendo, e ela fica um pouquinho ressabiada e diz assim, eu não tenho marido. O que ela está dizendo é, eu estou livre, não se preocupe, eu não tenho marido. Porque lembre-se, em Israel, aquela cultura, mulher é propriedade do pai e depois que casa é propriedade do marido. O marido que não quer mais a mulher, coloca na calçada, mas fica de olho. Porque o primeiro que tocar nessa mulher por quem ele pagou um dote de alguns camelos, ele vai lá cobrar camelo também de indenização. E aí a mulher diz assim para Jesus, eu quero essa água, eu vou contigo, me dá essa água. Então cadê o seu marido? Ela entende que Jesus está dizendo, mas você é comprometida, alguém vai vir reclamar a posse? Ela pensa isso. E ela diz, não tenho marido, ninguém vai vir reclamar a posse. Aí Jesus diz, é fato, você não tem marido, você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Versículo 18. Você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive não é seu marido. Isso aí você falou é verdade. Aí a resposta da mulher imediata, versículo 19. Senhor, vejo que é um profeta, o senhor é um profeta. E ela muda de assunto imediatamente, mas não muda. Presta atenção na leitura, hein? Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que se deve adorar em Jerusalém. Bom, o que está acontecendo? Lembra que Jeroboão fez um templo em Siquém? Bom, resumindo, né? Deu para vocês verem aí, né? O tipo, né, de analogia que esse cara está fazendo aí. Uma coisa nojenta, uma coisa promíscua. Pessoal, né? vocês usam telebox? Deixa eu... em que edifica esse tipo de analogia? Em que edifica esse tipo de analogia? Aí está, para você entender mais ou menos, né, o que passa na cabeça dele quando ele fala de ressignificar a Bíblia, de reinterpretar a Bíblia, né? E esse cara já está preparando a sua igreja aqui em São Paulo para se tornar a chamada igreja inclusiva. Eu vou trazer nos próximos vídeos para vocês aqui um questionamento que foi feito para ele a respeito disso, e ele deixa bem claro que só ainda não transformou a Igreja Batista daqui em igreja inclusiva, abrindo espaço para pastores homoafetivos, para pastoras homoafetivas, porque pelo que ele passa lá, ele pode perder muita gente na igreja. Ele está tentando acertar essa situação. E olha aqui, ó, né? Batistas desligam pastor que defende releitura da Bíblia. O pastor Ed René Kivitz foi expulso da Ordem dos Pastores da Convenção Batista do Estado de São Paulo por defender a atualização da releitura de textos da Bíblia e acolhimento de gays na igreja. 8 minutos de uma pregação proferida em outubro na congregação de Água Branca motivaram o processo disciplinar que encerrou um pastoreio de 30 anos na Igreja Batista. Só que ele saiu, foi expulso do conselho do pastor, mas continuou como o cabeça da igreja lá, tá? Ele foi aceito, né, pelo presbitério ou pela comissão, pela governança da igreja, né? Ele continua lá ainda. Vamos lá. Na pregação,
que Witz afirmou que a Bíblia precisa ser atualizada e é um livro insuficiente. Olha só, e é um livro insuficiente. Foram os 8 minutos mais polêmicos da minha história de pregador, disse ao tomar conhecimento do seu desligamento da Ordem dos Pastores Batista. A polêmica provocada pelo pastor não vem de agora. Em vídeo de 49 minutos de pregação sob o título Cartas Vivas com Letras Mortas, que Witz enfatiza que a Bíblia precisa ser relida e ressignificada. Se queremos ser cartas para o novo mundo, se a igreja quer ser uma carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar as escrituras. E vamos ter de fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero. Ele também defende que gays não deveriam ser condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Então, quer dizer, nós estamos condenando, gays homoafetivos por conta de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Então ele quer atualizar esses textos aí, inclusive de Paulo, para que essas pessoas, não sejam lançadas, no inferno, conforme ele está dizendo aqui. O pastor de Águas Claras recebeu um balde de críticas da parte de colegas. O pastor Carlito Paz, líder da congregação em São José dos Campos, São Paulo, declarou que quem precisa de atualização é o homem e não a palavra. Nossos problemas de intolerância, falta de amor e desumanidade nas igrejas podem e precisam ser encarados, denunciados para serem resolvidos pela pregação e justamente pela aplicação integral da palavra de Deus, e não de alguns textos seletivos e fora de contextos, reportou para o portal Pleno News. Então, são esses tipos de coisa, são esses tipos de nojeira que nós estamos tendo aí. E nós vamos estar trazendo outros vídeos, em que ele vai falar a questão dessa tese que ele defende aí, de ressignificar, de reinterpretar os textos para escancarar as portas e para que os homoafetivos, o pessoal LGBT, o pessoal do arco-íris possam pregar, possam servir ceia, possam cantar, adorar, fazer missões, servir a Deus, porque na realidade, eles pregam como se nós evangélicos maltratássemos um homossexual que entrasse dentro da igreja. Se entrar um homossexual dentro da minha igreja, dentro de qualquer igreja evangélica séria, ele vai ser respeitado, ele vai poder cultuar, vai poder ficar ali à vontade. A única coisa que nós não vamos ter condições de permitir é que ele entre lá, que ele pregue, que ele sirva a Santa Ceia, que ele seja um obreiro, que ele seja um adorador. Por quê? Aí não tem condições. Agora, se ele entrar lá, ninguém vai criticar, ninguém vai maltratar, ele vai ficar o tempo que ele quiser, quanto tempo que ele quiser, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, tudo. Só não vai poder exercer ministério, mas ele está preparando para isso. Ele está preparando a igreja lá para receber essas pessoas como obreiros, como obreiras, Então nós vamos estar trazendo aí uma série de vídeos sobre essa questão do Ed Renekiewicz aqui, para vocês entenderem o quanto a coisa está ficando maligna e o quanto esse pastor tem sido maligno aqui dentro, E nós vamos ver até quando a Batista da Água Branca vai tolerar esse cidadão lá, porque o Conselho de Pastores Batista já o expulsou, mas a igreja lá parece que está achando numa boa. E pelo que a gente vê, eu vou trazer no próximo vídeo, ele respondendo e falando que só ainda não aceitou, não escancarou as portas da igreja, porque ele diz que vai sair muita gente, vai perder muita gente, mas está preparando o ambiente e o clima
para isto, né? Isso tudo é para você ver que Jesus está voltando, né? Estão querendo reescrever a Bíblia, reinterpretar a Bíblia, ressignificar a Bíblia para acolher pecados, como nós dissemos no vídeo anterior, né? As pessoas estão ali, o meu parente, o meu irmão, o meu tio, o meu primo, se auto-exterminou, eu vou pegar, distorcer a Bíblia, reinterpretar a Bíblia para colocar ele dentro do céu. Eu tenho o meu ente querido que viveu a vida nas drogas, no tráfico, foi morto pela polícia, eu vou reinterpretar a Bíblia para tentar colocá-lo também dentro do céu. E é o que ele quer fazer, reinterpretar a Bíblia para colocar essas pessoas dentro do céu. Então nós vamos trazer no próximo vídeo, tá, todos esses detalhes a respeito dessa questão da homoafetividade, que ele diz ser distinto, né? A homoafetividade que Paulo falava lá na época dele, que era dos Césares, é diferente da homoafetividade dos artistas da Globo e de outros dos nossos dias. Ele diz que é totalmente diferente e é um outro contexto e precisamos ressignificar e reinterpretar e receber essas pessoas como obreiro, como pastor, como cantor, como adorador e coisas do gênero. Isso tudo é o cúmulo, né? É uma coisa nojenta, nojenta. E o pior de tudo, né? Isso acontecendo dentro de uma igreja batista, que tanto preza pelo ensino da palavra. E em nome de Jesus, deixa eu pedir uma coisa para todos vocês agora. Nos ajude com o nosso projeto lá em Moçambique. São centenas de crianças que são alimentadas com a sua contribuição, com a sua ajuda. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem os dados necessários para contribuir com esse projeto. E aqui está um videozinho, né, da nossa atividade lá em Moçambique. Olha que lindo. Graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Amém. Então, em nome de Jesus, você pode fazer parte desta obra, né? Se valendo dos dados que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tem todos os dados necessários para você fazer a sua semeadura. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Me siga também no Instagram, onde eu tenho dezenas de mensagens de 3 minutos que podem ser usadas para evangelizar e ao mesmo tempo edificar a sua vida. Entra lá, o @ do meu Instagram também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Oremos, Jesus está voltando e esses tipos de coisa, esses tipos de pastores malignos e anátemas vão se proliferar. Esses tipos de pastores anátemas vão se proliferar. Guarde isso. Ainda que um anjo de luz venha pregando um outro evangelho diferente desse que vos temos apresentado, que seja anátema, que seja maldito. Amém? E isso vale também para um pastor, que seja anátema, em nome de Jesus. O evangelho continua sendo o mesmo de 2000 anos atrás. O que era pecado há 2000 anos atrás, o que mandava para o inferno há 2000 anos atrás, continua mandando hoje, da mesma forma e do mesmo jeito. Oremos. Oremos porque muitas pessoas podem se deixar se levar por esses tipos de ensinamentos e de doutrinas de demônio. Isso é doutrina de demônio. Acorde para a vida. Amém? Um beijo no teu coração, deixa o like, deixa o joinha e se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus.